E aí pessoal, Michael aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No episódio de hoje temos 3 histórias da Casa da Árvore do Terror. A primeira vemos a Marge sendo possuída, a segunda a Lisa se torna o Kira e na terceira vemos os Simpsons no mundo real. Ficou curioso? Então assiste até o fim e não se esquece do like, hein? Tamo junto! Tudo começa com a Marge colocando a Maggie para dormir. Marge escolhe um livro e começa a contar a história para ela. Existe um monstro malvado chamado Pukaduke e ele se alimenta da raiva das pessoas. É melhor a gente não ler esse livro. Maggie fica assustada com o monstro, então a Marge acalma e coloca ela para dormir. Após isso, vemos a Maggie chorando porque o livro apareceu no berço dela. Então a Marge decide rasgar o livro e o joga fora. No outro dia, vemos a Maggie fazendo vários desenhos do monstro. E de repente, alguém bate na porta. Marge vai conferir e percebe que o livro retornou. A Marge abre o livro e percebe que existem várias coisas ruins escritas ali. Então ela decide pôr fogo no livro, mas o espírito vira fumaça e entra no corpo dela. De pôr o bebê pra dormir. E quando o pior está prestes a acontecer, o Bart e o Homer chegam na cozinha e atrapalham ela. Então a Marge pede para eles fazerem um passeio no aquário. E a Maggie até tenta alertar a família, mas ela não consegue. Maggie começa a fugir e se prepara para a batalha. E a Marge vai atrás dela. Rapaz, essa cena dela voando deu até medo, mas ok. Maggie tranca a porta para ganhar um tempo e prepara uma armadilha. E quando a Marge consegue entrar, a Maggie a ataca. Errou! A Marge acorda amarrada e a Maggie tenta fazer de tudo para fazer ela voltar ao normal, mas nada surte efeito. Enquanto isso, o monstro aproveita a chance para cortar as cordas. Ela consegue se livrar, então o monstro ataca a Maggie novamente, mas ela consegue fugir por muito pouco, embora ela fique pendurada. Então, sem escolha alguma, ela acaba se soltando e cai no colo da Marge. E com um gesto muito fofo, a Marge consegue se libertar. O monstro até tenta atacar de novo, mas a Marge consegue se defender graças ao aspirador de pó que ganhou da família. E no final vemos o monstro preso dentro do aspirador. E agora vamos para a segunda história. Mas antes eu quero saber de vocês. Quem vocês mais gostam em Death Note? O Kira ou o L? Comentem aí. A história começa com a Lisa andando na rua. Ela acaba encontrando o Death Note e percebe que aquele é um caderno da morte. Qualquer pessoa que tiver seu nome escrito no caderninho da morte vai encontrar a morte. No começo, a Lisa acha que é uma pegadinha, mas decide levar o livro para casa mesmo assim. E ao chegar em casa, ela vê uma notícia na TV, onde um gato foi sequestrado por um pistoleiro. Então a Lisa decide testar o caderno e escreve o nome do bandido, e de repente ele morre de ataque cardíaco. Lisa fica chocada com aquilo, mas se lembra que ele era um cara ruim. O que me torna uma heroína. E de repente o Shinigami aparece e ela fica assustada. Então ele revela que é um deus da morte, e no seu reino ele é chamado de Steve. Lisa percebe que o caderno é dele e decide devolver, mas o Steve diz que ela pode ficar com ele agora. Então ele explica para ela não se preocupar, pois ninguém além dela consegue ver ou ouvir o que ele está falando. Lisa chega na cozinha e vê o Sr. Burns com a sua família. Ele fala coisas horríveis sobre a casa e que tem intenção de afundar toda a cidade. E ao ouvir isso, a Lisa fica furiosa e decide finalizar ele da forma mais pacífica possível. Essa cena foi bem sinistra, porque era para ele morrer dormindo, mas acabou caindo em cima da churrasqueira. Coitado, não merecia partir dessa forma, né? Mas enfim.
Lisa comemora por ter salvado o mundo, mas o Shinigami revela que ainda tem muitos funcionários que iriam continuar com os planos do Sr. Burns de inundar a Terra. Então a Lisa decide finalizar todos eles. Ela começa a escrever vários nomes e cada um morre de um jeito diferente. Inclusive teve uma mulher que morreu sendo devorada por um jacaré. Mano, como que um jacaré sai da privada? Essa aí foi foda. Sério? Um jacaré na privada? Foi mal, eu tava sem ideia. Então a Lisa continua fazendo as suas vítimas, e depois de tudo ela vai dormir um pouco. Já no outro dia, vemos que as pessoas descobriram toda a verdade graças ao detetive conhecido como L. Então o L revela que o Kira tem um caderno da morte e usa ele para matar as pessoas. E após ouvir isso, a Lisa decide matar o L. Mas ela não consegue, pois precisa saber o nome completo e o rosto da pessoa. Ela começa a reparar na letra e acaba descobrindo quem é o L. De Barto. Lisa pergunta como Bart descobriu tudo e ele revela que leu seu diário. Lisa fica furiosa e começa a escrever o nome do Bart no caderno. Você vai ter a coragem de me matar? Ela percebe que estava sendo corrompida pelo caderno e decide acabar com tudo isso. Então, ela escreve o nome do Shinigami. Steve acaba desaparecendo e Lisa comemora por estar livre de tudo isso. Mas no final, ela acaba se transformando em um Shinigami. Eu sou um Shinigami esquisito. Gostou da história? Não se esquece do like, hein? Isso apoia demais o canal. Tamo junto! A terceira história começa com a família Simpson conversando e, de repente, dois caras aparecem e entregam cerveja para o Homer. Ele acaba dando defeito e percebemos que aquela família Simpson não é real. Então eles resetam o Homer e o levam para o concerto. Ele acaba acordando e começa a mexer no controle, e por causa disso, ele toma consciência de si mesmo e fica assustado. Então os dois explicam para o Homer que ele não é uma pessoa normal, e quando vão desligar o Homer novamente, um acidente acontece e os dois acabam indo de base. Após isso, o Homer veste uma roupa e começa a procurar pela sua família. Ele desperta a Lisa e pede ajuda à sua filha para eles saírem dali. É até engraçada essa cena porque a Lisa começa a surtar do nada ao descobrir toda a verdade, mas quando o Homer diminui seu gráfico, ela acaba aceitando que é um robô. Então ele a motiva com um discurso amoroso e depois pede ajuda para despertar a Marge. Agora me ajude a escolher a Marge mais atraente. Bart pergunta se eles devem acordar o vovô também, mas o Homer responde que não dá tempo e acaba esmagando todos eles. Coitada do vovô, sempre sofrendo, né? Mas enfim. Eles começam a fugir e algumas pessoas pedem para ele fazer o meme do arbusto, mas o Homer fica com raiva e joga eles lá dentro. Por causa disso, as pessoas acabam descobrindo os Simpsons, então eles mandam um exército de Ralph atrás deles. Os Simpsons começam a enfrentar os Ralphs, mas eles são muitos e não tem como vencer todo mundo. E de repente, a Marge chega com um carro e salva a família. Eles passam por cima de todo mundo e finalmente conseguem fugir do parque. O que vão querer, queridos? Uau! Desliguem esses faróis, mas que olhos grandes! E no final, vemos que existem vários parques de cada desenho, seja dos Simpsons, Futurama, Family Guy, Rick e Morty e até mesmo do Bob Esponja. E vocês esperavam por essa? Comentem aí. E chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Deixa o like, se inscreve e tamo junto.